Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 27 de julho. Vamos juntos até meio-dia falando de avicultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. Menos fêmeas reprodutoras, menos animais no mercado. O abate de matrizes para ajustar oferta e demanda. Em um cenário de alto custo de produção, quando é necessário reduzir o plantel de fêmeas. E mais, manejo, qual é a destinação correta para as matrizes após todas as etapas de produção? A carne desses animais também pode ser aproveitada? Quais são as diferenças no momento do abate? Nós vamos saber hoje. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados já está começando. Menos fêmeas reprodutoras, menos animais no mercado. Quando há excesso de oferta e é necessário descartar matrizes e reduzir o plantel de fêmeas. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com José Antônio Ribas, diretor executivo de Agro e Sustentabilidade da Seara. O Ribas já está por aqui com a gente, vamos recebê-lo então. Muito bom dia para você, Ribas. Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Júlia. Muito feliz de estar com vocês aqui novamente e com todos que nos assistem. Bom dia, Ribas. Vamos lá. Eu me lembro, no começo da pandemia, lá para março, abril de 2020, eu estava entrevistando um presidente de associação de criadores de suínos, uma associação regional, e a gente estava muito temeroso pelo que viria aí pela frente, né? Depois a gente enfrentou momentos muito desafiadores, realmente estamos enfrentando ainda. Eu me lembro que na época ele me disse assim: eu espero que a gente não tenha que fazer o que é o mais triste que pode acontecer no ciclo de produção de suínos, que é o descarte de matrizes. E aí eu te pergunto, o que é que ele estava querendo me dizer naquele momento? E hoje, neste cenário de alto custo de produção, aqui no programa a gente ouve alguns especialistas também falando sobre isso, descarte de matrizes, não só na suinocultura, mas pode acontecer também na avicultura. Quando é que é necessário recorrer a esse recurso, descarte, abate de matrizes, para ajustar, né, para equilibrar oferta e demanda? Legal, Júlio. Acho que é importante, e muitos dos que nos assistem têm a exata compreensão de como funciona essa mecânica, mas o descarte de matrizes, ele é um processo normal quando feito dentro do horizonte de planejamento de um sistema de produção. A matriz tem uma vida produtiva útil que, a partir de determinada idade, é importante que faça a renovação do plantel, para você ter os ganhos genéticos, porque o vigor produtivo dessa matriz já não é mais o mesmo, ela já não vai produzir, tanto em aves quanto em suínos, ela já não vai produzir filhos com a mesma qualidade ou na mesma quantidade necessária. Então, esse descarte, ele tem, num viés, ele tem a normalidade de um sistema de produção. Você acelerar ou retardar isso, pensando em equilibrar o mercado sob a ótica de oferta e demanda, é uma outra realidade que a gente viu acontecendo na China, que a gente tem visto acontecer em determinadas partes ou processos da suinocultura, fundamentalmente no sistema de produção independente, acontecendo bastante isso. E essa estratégia, Júlia, de você antecipar o abate de matriz, como fez China, que eu citei, como fizeram algumas granjas de produção independente no Brasil, ela é uma estratégia que tem seus ônus e bônus, né? Mas a principal situação é que no curtíssimo prazo, onde você está buscando a redução da oferta de matéria-prima, para que você equilibre o mercado de oferta e demanda, no curtíssimo prazo essa estratégia até piora o cenário, porque você coloca mais matéria-prima, porque você está matando mais animais, você está acelerando o descarte de matriz e isso oferta mais carne ainda no mercado. E uma segunda consequência é que no médio e longo prazo você também cria um vazio de produção, você acaba criando também uma lacuna na produção,
porque essa matriz que estaria produzindo não produzirá mais e vai ter uma lacuna lá na frente. Então, no curto prazo, você aumenta a demanda e lá no médio e longo prazo você não terá ela. Se fizer sentido lá, está tudo ok, mas eventualmente o mercado lá na frente já pode estar com outro cenário, com outro contexto e você não vai ter a produção. Por isso que a gente sempre fala, suinocultura e avicultura demandam de planejamento de longo prazo, porque toda vez que a tua decisão é de curto prazo, ela é uma decisão que tem algumas repercussões que são importantes, porque você desequilibra o processo e ele não é um processo rápido de recuperar. Olha o cenário da China, ela não conseguirá recuperar rapidamente. Então, é um pouco desse contexto, tá, Juliana? Então vamos ver se eu entendi. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, a gente deixou de exportar uma certa quantidade de carne suína para a China porque a China está recompondo o seu próprio rebanho de suínos depois ali da crise em relação à peste suína africana. E aí a gente então deixou de vender uma quantidade de suínos, alguns produtores estavam ali com as suas matrizes nas suas granjas, começou a sobrar animais. E aí, então, eles tiveram que deixar de fazer com que suas fêmeas reproduzissem, tivessem mais leitões. E aí, então, essas fêmeas ali na granja, ela tem um custo. Se ela não está produzindo, não está me dando leitão, ela está me gerando um custo, porque eu tenho que alimentar essa fêmea, ela exige mão de obra. E aí, então, o abate seria isso, seria para equilibrar, então, essa questão entre oferta e demanda, já que não estão comprando tantos animais. Porém, ali na frente, como o mercado muda muito rapidamente, a gente pode abrir um novo mercado, por exemplo, e aí a gente vai precisar vender mais animais, e aí precisaria de um tempo, então, para conseguir reajustar essa oferta e demanda. E às vezes, então, a gente não consegue fazer isso no tempo que a gente precisa e acaba se criando um cenário ainda mais complicado. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso, Júlia. Por isso que eu falei e, de novo, reforço. Este é um processo que demanda de planejamento de longo prazo, porque senão vai acontecer justamente isso. Por uma pressão de custo, que nesse momento é um dos agressores importantes para essa cadeia de produção independente, o produtor integrado está mais blindado para isso, mas essa pressão de custo, esse desequilíbrio na oferta-demanda, que por conta de alguns mercados que não estão comprando, você tem uma situação também de uma super oferta com uma baixa demanda. Você pilotar desta maneira, num curtíssimo prazo, você está colocando mais matéria-prima em oferta. E ali na frente, quando o mercado eventualmente retomar, você pode não ter a produção. Então, por isso que demanda esse planejamento realmente de longo prazo. Mas dentro da vida normal, de um planejamento bem construído, a eliminação das matrizes tem o seu planejamento para acontecer, na idade correta, aproveitando máxima eficiência dessa matriz na sua vida útil produtiva. Cenário que é o oposto. A gente vem falando aqui então que o Canadá vai comprar mais carne suína do Brasil, está habilitando novos frigoríficos aqui no nosso país. Ontem a gente falou também que o Rio Grande do Sul está negociando com a Coreia do Sul para exportar mais carne suína para lá. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul acabou de ser reconhecido como estado livre de febre aftosa sem vacinação. Vai poder ampliar suas exportações também, como Santa Catarina já é reconhecido há muitos anos. E aí eu te pergunto, quando a gente vai vender mais carne suína, como é que a gente faz? A gente precisa investir em novas granjas de matrizes ou a gente permanece com essas matrizes já nas granjas por mais tempo? O mais importante é vamos manter as granjas que temos, porque já são granjas que dominam o sistema de produção, que já possuem um status sanitário construído, consolidado. Óbvio que sempre novas granjas também têm um valor importante, porque você aumenta a tecnificação, você moderniza o sistema de produção. Então, está tudo certo também. Mas a gente tem que tomar algum cuidado, porque o excesso de otimismo do passado gerou essa oferta adicional que nós temos hoje. Para que a gente faça muito, como eu costumo dizer, sentado firmemente sobre os dois pés, um planejamento consistente, um olhar muito criterioso sobre esses novos mercados que são relevantes. O Brasil está fazendo a sua parte, o setor está fazendo a sua parte de diversificar mais mercados para que a gente fique menos dependente do mercado A ou B. Mercados grandes como China continuam sendo relevantes, são parceiros fundamentais para o Brasil em vários aspectos da produção, mas é importante que a gente tenha mais parceiros. Então, isso está sendo construído no longo prazo. Por isso que é importante a gente cuidar muito do nosso planejamento de produção, para que ali na frente, se houver alguma demanda adicional chegando, a gente esteja bem posicionado e não perder a oportunidade de mercado, porque o mercado também é, e fundamentalmente é, oportunidade, né, Júlio?
E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o manejo do abate dessas matrizes, Ribas, mas eu já queria adiantar. A gente sempre fala em sustentabilidade, né? Na agroindústria, tudo é aproveitado, toda a carne é aproveitada. Essas matrizes, que são animais que permanecem por mais tempo na granja, tanto as fêmeas suínas quanto as aves, esta carne desse animal também é aproveitada? Também a gente pode consumir essa carne depois normalmente? Tudo se aproveita. E é um animal com a mesma qualidade do animal normal de abate. Essa carne tem a sua destinação, os frigoríficos só precisam fazer adaptações, e por isso que muitos optam até por ter frigoríficos específicos para fazer, porque não é um animal de peso diferente, tanto no suíno quanto nas aves, é um animal de peso diferente, que se você colocar dentro de uma linha normal de produção, você vai perder eficiência, você vai ter mais dificuldade na regulagem dos equipamentos, enfim. Mas é um animal de alta qualidade, uma carne para alguns mercados muito interessante, para industrialização, porque é uma carne que tem uma firmeza diferente, alguns aspectos qualitativos diferentes, não inferiores, diferentes. Então, são destinados para produtos específicos, mas com a qualidade, com o mesmo rigor qualitativo de qualquer outro produto. Então, é uma carne, sim, completamente aproveitada. Perfeito, esclarecidíssimo. Ribas, muito obrigada então por participar aqui com a gente mais uma vez. Te espero numa próxima oportunidade. Um ótimo dia para vocês. Um abraço para todos aí em Itajaí. Um abração, Júlia. Eu que agradeço a oportunidade e um abração para todos os nossos produtores Brasil afora. Isso aí. Até mais, Ribas. Tchau, tchau. E depois do intervalo, manejo na avicultura. Qual é a destinação correta para as matrizes após todas as etapas de produção? A gente vai saber já já, não saia daí. Sou Pascoal Salles da Silva, sou integrado da Seara, daqui da região de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Ligados, integrados e volto já. Estamos de volta e você que está assistindo Ligados Integrados, deixe seus comentários lá no nosso chat no YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, é só digitar aí no seu navegador do celular ou do computador, youtube.com/ligadosintegrados. E a criação das aves é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a fase de reprodução, período em que as matrizes garantem a formação de um novo lote. Mas quando acaba o ciclo produtivo das matrizes, qual é a destinação correta para esses animais? Vamos saber mais conversando agora com o extensionista Matheus Bastiega, que já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Matheus. Seja bem-vindo. Opa, obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação aqui com a gente, Matheus. Eu já vou começar te perguntando então um pouquinho sobre a diferença do ciclo produtivo das matrizes e do frango de corte. Essas matrizes, elas ficam por um tempo maior na granja, né? Depois de quantos dias elas são enviadas para o abate? Certo. Em específico, né, as matrizes, todo o processo de matrizes começa na recria, onde eles recebem uns pintainhos, e com 20 semanas elas são transferidas para as granjas de produção de ovos férteis. Após isso, essa ave ela fica em torno de 66 semanas, né, das 21 semanas até as 66 semanas. A partir disso, dependendo da necessidade de mercado, de incubatório, necessidade de ovos e como está a parte produtiva e reprodutiva das aves, elas são encaminhadas para o abate. Todas as aves são encaminhadas no mesmo período para o abate, ou a gente pode ter um animal que é mais produtivo que o outro, nesse caso numa granja de matrizes? Quando se inicia realmente o processo de abate do lote, vamos supor, o núcleo ele tem hoje, teoricamente, três aviários de produção. Quando se inicia o carregamento nesse núcleo, ele é realmente abatido todo o núcleo como um todo. Não abate apenas um aviário, vamos esperar o segundo aviário. Não. Começa o carregamento e é limpado realmente o núcleo. Agora, a gente está falando de matrizes, a gente está falando de aves mais pesadas, né? O manejo do abate, ele acontece da mesma forma que o frango de corte? Tem também a questão do jejum ou não? Tem diferenças? Realmente tem pequenas particularidades, realmente as matrizes. As matrizes, ela, diferente do frango de corte, em que tem uma disponibilidade de alimento o dia todo, as matrizes elas são acondicionadas a se alimentar uma vez ao dia. Logo, a questão de motilidade intestinal dessa ave é mais devagar comparado a um frango de corte.
Então, o jejum dessas matrizes ela é um pouco mais prolongado, comparado ao frango de corte. Porém, temos, obviamente, que respeitar as legislações vigentes em questão de tempo de jejum, tudo isso é respeitado, porém, a principal diferença entre um e outro é realmente o tempo de jejum. O tempo de jejum de matrizes é um pouco mais prolongado comparado ao frango de corte. A gente conversou agora há pouco com o Ribas, ele já deu um spoiler ali, falando que essa carne ela também é aproveitada, também é uma carne de qualidade. Eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes eu gostaria de saber o seguinte, quando a gente fala do abate do frango de corte, como nós já falamos aqui no programa, a gente fala que esse momento do carregamento das aves para o caminhão, para elas serem transportadas, ele exige muito cuidado, porque elas não podem se estressar para acabar se arranhando e aí danificando, né, a qualidade da carne depois que a gente vai comer lá na frente, a qualidade da carcaça. Então, quando a gente fala de aves ainda maiores, mais pesadas, esse cuidado para não estressar as aves, para que elas acabem se machucando, tem que ser ainda maior, redobrado? Sim, com certeza. Elas são aves em que chegam perto do quase 5 quilos, dependendo do caso de matrizes, né? Elas já são, vamos dizer assim, mais pesadas, então tem que ter esse cuidado redobrado. Toda a questão de caixa, existem caixas praticamente quase exclusivas para abate de matrizes. Algumas caixas não são as mesmas de frango de corte. É carregado menos aves também dentro de uma caixa. Toda a questão de apanha, ela tem que ser realizada, vamos dizer, a gente preconiza que ela seja realizada no final da tarde, começo da noite, justamente por questão de estresse dessa ave e, obviamente, preconizando um animal de qualidade dentro do frigorífico, né, que não tenha nenhum comprometimento em questão de qualidade de carcaça. E no transporte desses animais também tem que ser tomado algum cuidado especial? Sim, com certeza. Em relação à velocidade do próprio caminhão, isso pode interferir muito na questão de qualidade de carcaça. E principalmente, né, obviamente, o motorista ele é um motorista que tem uma qualidade, com experiência, né, para poder realmente também dirigir com essa carga, né, porque, querendo ou não, é um alimento, né. Então, a gente preconiza muito que o transporte seja realizado dentro de uma velocidade em que não vai interferir na qualidade de carcaça. Sim. A gente está falando, é claro, de um abate normal, em que a gente está vendo ali que as matrizes estão saudáveis, vão ser encaminhadas para o abate, para depois a gente poder consumir essa carne, como a gente consome a carne do frango de corte. Mas se houver um problema sanitário ali na granja, porque a gente sabe que as medidas de biosseguridade nas granjas de matrizes são extremamente rigorosas. Aí a gente fala de um abate diferenciado, então. Isso, a gente fala de um abate diferenciado, né? No caso, dependendo do problema sanitário que esse lote tiver, a carne pode ser aproveitada e, às vezes, também não podem ser aproveitadas. É destinado para um outro viés essa carne. Então, existem realmente essa questão mesmo. E aí tem que ser feita a compostagem, assim como no caso do frango de corte. Na realidade, não se faz mais a compostagem. Por exemplo, surgiu um problema sanitário, vai ter que se dizimar o lote na granja. Hoje, dependendo da doença, não acontece mais isso. É realmente destinado ao frigorífico. O frigorífico ele toma toda uma questão para poder realmente não dizimar essa doença dentro do próprio frigorífico, né? E é destinado a uma indústria que realmente faz o processamento dessa carne. Se torna farinha de vísceras, se faz outro processo com essas aves. Ah, olha aí, muito interessante. Então, é realmente um processo para manter a seguridade dessa carne bastante rigoroso, né? E aí, se a gente identificou que não teve nenhum problema ali no ciclo produtivo dessas matrizes, os animais se mostraram muito saudáveis, elas seguiram para o abate normalmente, a gente vai poder depois, então, consumir essa carne como a gente consome a carne de um frango de corte. Essa carne fica no Brasil ou ela é exportada? Você saberia nos dizer? Sim, essa carne, ela tanto é exportada quanto fica no Brasil. Existem mercados que apreciam muito essa carne devido a ela ter qualidades diferentes de um frango de corte. Tá certo, então, é isso. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, por todas as informações. Eu te espero novamente numa próxima oportunidade. Um abraço para você. Opa, muito obrigado. Um ótimo dia para todos. Até mais.
E lembrando que você também pode participar aqui do Ligados Integrados sempre que você quiser. Envie vídeos e mensagens para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 11 97 571 3819. De novo, 11 97 571 3819. Agora sim. Aproveita, mostra um pouquinho do seu trabalho aí no campo, pede os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Ligados Integrados de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. Já sabe que a gente se encontra amanhã, a partir das 11h30 da manhã, na tela do Canal Rural. Até amanhã. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.